Boa noite, hoje é dia 23/3/2022, seminário do Programa de Pós-Graduação em Gestão e Tecnologia Ambiental, com o tema referente à apresentação dos resultados preliminares do projeto Agregar, que eu, professor Luiz Otávio, sou o coordenador, e nós temos aí a participação do discente Gustavo Inger, que é discente do programa, e do egresso Rafael Loverde. Ambos irão apresentar alguns resultados. Primeiramente, eu vou dar uma visão geral aí para os discentes, para os calouros. Essa já é o segundo seminário do Projeto Agregar. Nós tivemos um ano passado, que apresentou alguns resultados, e agora já com dados, né, mais precisos, mais indicativos aí para o projeto. Então, o que seria esse projeto? O projeto Agregar é uma parceria nossa, né, do programa, com a minha coordenação, com o financiamento do Ministério Público, a comarca de Tiquira, junto com aqui de Rondonópolis, com recursos de multas ambientais que foram repassadas para o programa com o objetivo de analisar formas, mecanismos de monetização de áreas de reserva legal de ativos ambientais, que dada aí a existência da legislação ambiental, do novo Código Ambiental de 2012, há certos instrumentos de compensação, ou seja, quem tem déficit de reserva legal, né, no seu imóvel rural, ele pode compensar isso e cumprir a legislação, sem necessariamente ter que fazer a conversão de áreas de uso para a área de reserva legal. Tá? E isso aí permitiria, né, isso aí é um processo que está havendo de regulamentação, que permitiria, no caso do projeto, né, o foco do projeto seria pequenos produtores rurais, né, que têm áreas de excedente de reserva legal, ou seja, eles têm além do que eles precisariam ter, e eles poderiam, através desses mecanismos, ter uma remuneração para compensar o déficit de reserva legal que esses proprietários que têm o déficit incorra aí na questão dos mínimos, né, estabelecidos pela legislação. E aí tem várias questões legais, se a cobertura é de floresta, se é de cerrado, né? Também tem distinções aí dado o tamanho do imóvel rural. Então, isso é uma possibilidade que está caminhando, né? Já existe essa possibilidade, e em 2018 saiu um decreto regulamentando as cotas de reserva ambiental, as CRAs, né? Em Mato Grosso, ainda isso não está sendo operacionalizado, mas a gente já tem informação que a SEMA está com um grupo de estudos ali, de preparação de uma minuta aí para a implementação disso. Tem dificuldades aí, o Rafael vai colocar dos cadastros, né, o SINCAR, que é o cadastro mato-grossense, em relação ao CISCAR, que é o federal. Então, essas bases de dados ainda não estão muito... Estão quase já, né, está bastante padronizado, mas ainda tem situação que não está. Então, isso está limitando a implementação. Mas, assim, de forma geral, seria isso, né? Você teria pequenos produtores, normalmente esses imóveis estão em áreas que já não são muito propícias, às vezes, né, até pelo fato de ser concedido essas áreas, né, para assentamento rural, né, reforma agrária, essas coisas, são áreas com declividade já não muito afeita para a produção de grãos, são áreas assim que já provavelmente pode ter já uma tendência de ter uma cobertura mais preservada,
né? E aí esse pessoal não tem incentivo assim monetário, econômico para manter essas áreas, para cuidar, para cercar, né? E ter uma renda, né? Basicamente seria isso, né? Então assim eu vou passar a palavra para o Rafael, aí a gente abre aí para as questões dos discentes, os participantes, né? Quem quiser comentar, e aí eu passo para o Gustavo, também vai fazer a apresentação e a gente faz um fecho, tá ok? Então, Rafael, a palavra está com você. Tenta abrir aí os slides, se não conseguir eu abro, porque está tendo um problema aí de, em algumas, em algumas lives aí, os convidados não estão conseguindo abrir. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Minha voz está saindo aí certinho? Tudo tranquilo. Beleza. Vou tentar compartilhar aqui. Tá aparecendo? Tá sim, tranquilo. Só é maximizar e ampliar que está no modelo pequeno. Peraí, então, deixa eu alterar aqui. Eu vou ter que Tem que ser o compartilhar minha tela inteira. compartilhar a tela inteira. Apareceu Isso, agora? agora sim. Beleza. Então, pessoal, boa noite. Como o professor já me introduziu, né? O meu nome é Rafael Louver de Oliveira. Eu sou formado em Engenharia Agrícola e Ambiental na UFMT e também sou mestre em Gestão e Tecnologia Ambiental pela UFR, né? Depois fez a alteração. E o nosso trabalho aqui foi de tentar mensurar qual é a área excedente de reserva legal que tem aqui no município de Rondonópolis, né? Fazendo uma abordagem aplicada aqui aos limites do município. Tá, então, para começar, aqui. Para começar, né, a gente tem que falar que toda essa história de CRA, de compensação, do CRA como ele é hoje, ele foi instituído ali pelo novo Código Florestal Brasileiro, né, como que é conhecido a Lei 12.661 de 2012. Então, ela fez a instituição da cota de reserva ambiental, né, ela definiu lá, tem vários artigos que já fazem uma normatização do que seria essa cota, que ela nada mais é do que um título de domínio, né? Então ela tem o seu registro e ela pode ser comercializada, né? Isso que é a parte mais interessante. Então, essa ideia de compensação de reserva legal, apesar de ela ser instituída mais recente, ela já existe ali desde 1965, né? Que é o antigo Código Florestal que a gente tinha. Só que lá ele limitava muito o que poderia ser utilizado como área de compensação, né? Então, o principal ali que que falava na lei, é que essa área que fosse compensar, a área com vegetação que iria compensar a que estava com déficit, ela tinha que ser no mesmo ecossistema. E isso queria dizer ali que ela deveria ser na mesma microbacia hidrográfica. Então, isso limitava muito, porque dentro de uma microbacia, geralmente a gente tem uma característica meio igual, assim, né? Do que se tem uma fazenda ali que ela tem boa característica para fazer uma agricultura intensiva, uma pecuária, geralmente as vizinhos dela ali também vão ter essa característica, né? Então, o Código Florestal Brasileiro, ele alterou isso e possibilitou que essa compensação ela seja realizada dentro de um mesmo bioma, né? Por enquanto, ainda está dentro do mesmo estado, né? Do mesmo estado, mesmo bioma. Mas já tem ideias de expandir isso para fora da fronteira do estado. Você não foi no inglês? E o que tem ali que voltando ali ao Complicado, hein, Marcos? CRA, né?
Ele é bastante interessante porque ele é um Então já mecanismo que tinha ele pode voltado reduzir logo, né? muito o custo de Precisava uma ter ficado lá. regularização ambiental, em geral, né, no estado e no Brasil inteiro. Na verdade, a gente focando aqui mais no nosso estado. Ela pode reduzir muito esse custo, né? E tem muita gente que critica esse método, esse mecanismo, porque ele meio que ele beneficia quem já fez o desmate, né? Então tem muito aquele pensamento do poluidor pagador, que a pessoa que polui, a pessoa que degradou, ele tem que pagar, ele tem que recompor, ele tem que restaurar. Só que o CRA, ele vem como um mecanismo assim que, além dele reduzir o custo para essa pessoa que está com aquele déficit, ela gera recurso para aquele que tem a floresta ainda, né? Então ela serve meio que como um incentivo para a pessoa que tem a vegetação manter ela preservada e conservada. E isso com um custo muito inferior do que é para você fazer uma restauração, de floresta, né, de floresta nativa. E aí a gente tem o SIG, né. O SIG, ele é um conjunto de ferramentas, e SIG significa Sistema de Informação Geográfica. Ele é um conjunto de ferramentas que une vários programas e técnicas, de um jeito que você consegue, fazer isso com maior eficiência, usando coordenadas geográficas, e você consegue ter grandes bancos de dados com informações geográficas de local, organizadas de uma maneira que ela pode ter diversas aplicações, né. Então, uma das aplicações é o uso para fazer essa estimativa e localização dessas áreas que têm potencial para ser utilizado como crédito de reposição, tá. O que muita gente conhece como o geoprocessamento, né, é o geoprocessamento da informação. O termo certo seria esse SIG. Então, com isso, né, o objetivo desse trabalho foi estimar a quantidade de oferta e demanda potencial do CRA no município de Rondonópolis, né, para trazer ali mais informações mais detalhadas ali sobre, o potencial desse mercado, tá. E é dito potencial, porque apesar da propriedade ela ter ou não ter a vegetação nativa, ou ter ou não ter o déficit, isso não quer dizer que isso vai ser utilizado como CRA ou vai demandar CRA. É apenas ali, um mercado potencial, né, o quanto daria até para expandir, essa informação, né, esse mercado. E, assim, só para dar uma contextualização também nesse trabalho aqui, a gente tem a questão do avanço no desmatamento aqui no nosso estado, na nossa região, tá. Porque apesar do cerrado ali, ele apresentar, uma flora muito rica, uma fauna rica também, ela tem muita biodiversidade, tem muitas espécies endêmicas. Apesar de tudo isso, ela ficou como sendo ela ficou de subimportância comparado ali com a floresta amazônica e com a floresta atlântica, né. Então, era dito no passado que na época da expansão agrícola, que a floresta amazônica a gente tinha que proteger, mas o cerrado não precisava de proteção, então o cerrado podia desmatar tudo, praticamente tudo, né, podia desmatar até ali 80%, então podia tirar tudo. Então, ele sofreu muito com essa expansão, né, então mudou muito ali a paisagem de como que é a nossa região aqui, ela ficou praticamente uma região agrícola. E além disso, né, você tem a questão do desmatamento ilegal, que acontece muito ainda hoje, só que, do bioma cerrado principalmente, tem muito na Amazônia e em outros estados, mas aqui também acontece muito, está muito forte ainda, porque esse arco do desmatamento, ele ainda não saiu totalmente de Mato Grosso, ele já passou por aqui na região sul e agora está subindo mais para a região norte ali, já está pegando um pouco do Pará e do Piauí, no cerrado, né. O Pará já está bem entrando na floresta, mas ali no Piauí, Tocantins principalmente ainda tem muito. E o geoprocessamento, né, o SIG, uma ferramenta de geoprocessamento, ele serve ali muito como uma técnica ali para estar detectando isso e até de certa forma limitando, né, porque se você consegue detectar, você consegue fiscalizar e fazer essa diminuição.
Então, né, como eu já havia mencionado, o Código Florestal, ele disciplinou ali dos artigos 44 a 50 a cota da reserva ambiental, né? Então, ali tem tudo descrito, o que pode, o que não pode, como é que faz, como é que não faz. E ele é dito lá que um CRA é um título que corresponde a 1 hectare, tá? E 1 hectare de vegetação nativa. E essa vegetação nativa, ela pode ser uma vegetação existente ali, que nunca foi degradada, ou também ela pode estar em processo de regeneração. Esse processo de regeneração, a SEMA considera hoje que é uma área que já está há mais de 5 anos sem utilização antrópica. Então, essa área, ela vira uma área de servidão ambiental, tá? E ela tem que ser preferencialmente fora da reserva legal para propriedades maiores de 4 módulos fiscais, que no caso aqui da nossa região são propriedades maiores de 240 hectares. Então, essa área ela fica como servidão. Uma área de servidão é uma área que ela fica registrada na matrícula, que esse pedaço ele não pode ser desmatado ou sofrer qualquer tipo de interferência antrópica, porque ele está servindo como um CRA. E aí a gente tem uma exceção, que é o caso da pequena propriedade, né, que é aquela propriedade menor que 4 módulos, menor que 240 hectares. Nessa condição, a reserva legal ela pode ser utilizada como CRA. Tá, e ali, ó, no artigo 45, ele começa a descrever alguns critérios. Que, primeiro de tudo, esse imóvel ele tem que estar cadastrado no CAR. Tá? No caso aqui do Mato Grosso, a gente tem um sistema próprio, que é o Sistema Mato Grossense de Cadastro Ambiental Rural, que é o SINCAR. Esse imóvel aqui, o segundo tópico, deixa eu ligar um laserzinho aqui. Aqui o segundo tópico, ele diz que esse imóvel ele tem que ter um título de propriedade válido, tá? Que é um problema que a gente vai esbarrar, que eu vou mencionar mais para frente. E também ele não pode ter débitos de ITR, que é o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, que é como se fosse o IPTU das propriedades rurais. E aqui, como eu havia mencionado, a gente tem na nossa legislação estadual regulamentado nessa lei complementar 592, 26 de maio de 2017, a gente tem regulamentado o SINCAR, tá? E ali ele traz alguns valores de reserva legal que devem ser mantidos aqui no estado. Aqui a gente tem 2 tipos de fitofisionomia vegetal. Que é isso? É uma classificação se aquela vegetação ela tem mais características de floresta ou ela tem mais características de cerrado, né? Então, esse levantamento ele foi feito, ele é o chamado, que aqui é o chamado projeto Radan. Ele foi feito ali por volta dos anos 2000, 1998, 2000. E esse levantamento do estado inteiro e dividiu o estado entre floresta e cerrado. Então, a gente tem aqui, como já diz no Código Florestal, 80% da reserva legal em característica de floresta, 35% em característica de cerrado. E a gente tem no artigo 68 do Código Florestal, ele tem falando de algumas exceções. Então, essa lei aqui, a Lei 592, juntamente com o Decreto Estadual 1031, ele vem regulamentando o que seriam essas exceções. Mas eu vou mencionar isso mais para frente também, um pouco mais de detalhe. Então, aqui na nossa metodologia de elaboração desse trabalho, a gente pode dividir ela em 3 etapas, né? Do que seria a delimitação dos imóveis rurais que irão participar dessa pesquisa, né? A gente tem a divisão dos critérios de validação da área de crédito ou de déficit de reserva legal, e a gente tem também a metodologia ali de extração dos dados. Então, a gente tem ali a primeira parte, o que foi definido, é que iria ser utilizado os imóveis rurais que tivessem cadastro no SINCAR, né, que é o Sistema de Cadastro Ambiental Rural. Por que isso, né? Porque esse cadastro ele foi instituído na forma ali de estar monitorando a manutenção
a recomposição e a regeneração de vegetação nativa. Então, a SEMA hoje, ela usa esse perímetro do CAR para estar fazendo as exigências ali de tanto de áreas degradadas como de reservas legais, reserva legal com déficit. Então, ela usa o perímetro do SINCAR. Então, para a gente ter ali uma base parecida com o órgão responsável por estar fazendo isso, foi decidido utilizar também essa base do SINCAR, esses perímetros do SINCAR. E aí a grande vantagem é que esses perímetros, eles são uma base pública, né? Então todas as propriedades cadastradas no SINCAR, elas estão disponibilizadas no site da SEMA em formato vetorial, em formato shapefile, que a gente consegue ter o acesso a ela. E aí ela tem mais informações sobre a propriedade, cada propriedade recebe um código único, e esse código único, ele foi muito útil no desenvolvimento dessa, dessa delimitação dos cadastros, tanto que a gente consegue buscar cada propriedade separadamente, se quiser ter mais informações sobre ela depois. E aí, uma coisa que foi levada em consideração é que esses cadastros, eles não poderiam estar sobrepondo áreas de proteção, que no caso seriam unidades de conservação e terras indígenas. Então, foi feito a exclusão total do imóvel que apresentava sobreposição essas duas unidades aqui, né? Por que isso? Porque quando você tem uma sobreposição com terra indígena e unidade de conservação, a gente não consegue afirmar que aquele imóvel ele tem um título de propriedade legítimo, né? Porque teoricamente ele não deveria estar sobrepondo aqui. Então, por isso foi decidido excluir eles totalmente, mesmo que a sobreposição tenha sido só parcial. Até porque se a gente fizesse uma eliminação parcial, a gente estaria comprometendo o perímetro do imóvel, né? A área do imóvel. Então, a gente poderia estar enquadrando áreas declaradas como sendo maior de 4 módulos como menor. E isso estaria ocasionando erro aqui na análise. Tá, e aí, para a gente pegar ali a quantidade se a propriedade ela tinha déficit ou não, foi utilizado lá o que está regulamentado no Código Florestal e também no Código Estadual. 30% de reserva para floresta, 35% de reserva para cerrado. E aí temos as exceções, porque o Código Florestal, ele dá assim, não é uma brecha, ele dá um benefício para quem seguiu a legislação antiga. E na legislação antiga falava que no cerrado poderia abrir até 80% da área, né? Manter uma reserva de só 20%. E para o cerrado, a lei permitia uma conversão de até 50%. Então, quem seguiu essa lei na época, quem fez essas aberturas aqui antes de 26 de maio de 2000, foram beneficiadas com uma exigência de reserva legal menor do que é exigido para imóveis que estão tentando fazer novas aberturas hoje, né? Ou que abriram depois de 2000. Então, a gente tem aqui áreas que abriram 50% ou mais em tipologia de floresta, exigência de 50%. Em áreas de cerrado, que converteu 80% ou mais, 20%. Quem converteu menos que 20% em floresta, ou seja, tinha mais de 80% em 2000 de vegetação nativa, ele tinha que manter ali o que havia em 2000. E aqui no Cerrado é a mesma coisa, converteu menos que 80%, também deveria manter o que havia em 2000. Isso aqui, lógico, está falando, essa conversão menor que 20, menor que 80, é porque ele está entre 80% e 50% de reserva aqui na floresta, e ficou entre 20% e 35% de reserva aqui no Cerrado. Porque quem deixou mais que 35% se enquadra aqui, ele está fora da exceção, né? Então, aqui é entre esses valores. Né? E aqui só para vocês visualizarem como que é a divisão do projeto Radan aqui no município de Rondonópolis. Então, toda essa área que está considerada verde aqui, ela é
então é considerado não, porque ela está pintada aqui desse verdinho, ela é considerada como uma área de floresta, de tipologia ou fitofisionomia de floresta. E essa do pontilhado alaranjado são áreas de cerrado. Então a gente tem um desafio de estar fazendo essa divisão. A gente tem diferentes exigências de reserva legal dentro do mesmo município. Tá, um outro critério que foi utilizado, né, foi de dividir essas propriedades por tamanho. Então, como eu havia mencionado no começo, as propriedades menores que 4 módulos fiscais, ou seja, menores que 240 hectares para Rondonópolis, só para explicar, o módulo fiscal, ele é uma unidade de área que ele é definido pelo INCRA, né, que é o Instituto de Colonização e Reforma Agrária. E eles definem o tamanho desse módulo fiscal a partir do tamanho do município e de qual que é o uso principal ali, né? As características de uso do solo, o uso da terra. Então, eles têm uma característica agrícola, pecuária, essas coisas, eles vão dividindo isso e esse módulo fiscal, ele vai, se eu não me engano, ele vai de 40 até 90 no Mato Grosso. Então, aqui no nosso município, ele é de 60 hectares, o módulo fiscal. Então, propriedades abaixo desses 240, elas são beneficiadas com o potencial de manter a vegetação que existia em 22 de julho de 2008. Então, esse quadro aqui, ele meio que cai por terra, né, para pequenas propriedades. Porque é o que você tinha em 2008. Se em 2008 você tinha 5%, você pode manter 5%. Se você tinha mais de 35%, aí você pode fazer novas aberturas. Mas, e se você tinha menos do que é exigido na lei, você pode manter aquilo que tinha lá. Se tinha 0%, não tinha nada, então você não é obrigado a ter nada de vegetação. E um outro benefício que tem disso aqui, para áreas de pequenas propriedades, que eu já até mencionei também, é que toda a vegetação que tiver dentro dela, ela pode ser utilizada como cota de reserva ambiental. Tá, e aqui, como que chegamos nessas quantidades de vegetação, o que tinha e o que não tinha? Foi utilizado aqui os dados de um programa que também é aberto ao público, que é o MAP Biomas. Tá? Tem até o site aqui embaixo, quem quiser dar uma olhada depois, tem muita informação lá. E eles disponibilizam esses quantitativos, né, esses valores de vegetação por ano, desde 1965, se eu não me engano, até o último que tinha sido lançado tinha sido 2020. Então é possível entrar lá e fazer o download dessas imagens que tem do Brasil inteiro e esse programa, né, esse projeto, ele tem um índice de assertividade muito bom, ele chega a 85% de acerto dos pixels, que são as menores unidades aqui nessa imagem, até 85% de assertividade, né, de realmente o que está demonstrado ali corresponder à realidade. Então, esses dados, eles são disponibilizados em formato raster, que é o formato de imagem, só que para facilitar os cálculos, os estudos, as sobreposições, foi convertido esse modo de imagem para o modo vetorial, né? Então, esses arquivos rasters foram transformados em arquivos shapefile. Então, aqui a gente tem um comparativo da quantidade de vegetação nativa que nós tínhamos aqui no nosso município no ano de 2000 e a quantidade que tínhamos aqui no ano de 2020. Tá? Então, aqui, como essa área ela foi explorada muito antes disso aqui, então teve uma grande exploração ali na década de 80, 90, até antes disso, então a grande maioria dos desmates já tinham ocorrido antes dessa época aqui de 2000. Mas mesmo assim, nesses 20 anos, a gente tem uma diferença aqui de cerca de 9.000 hectares de vegetação nativas que foram convertidas nesses 9 anos. E aí a gente chega... Professor, eu estou extrapolando meu tempo ou estou dentro ainda? Pode ir.
Pode continuar. Então aqui a gente teve a divisão de como que a gente iria chegar se a propriedade tinha ou não tinha, tem ou não tem, na verdade, potencial de CRA, tanto de oferta quanto de demanda, né? Então, a primeira coisa que a gente dividiu foi pelo tamanho da propriedade, né? Se ela tem até 4 módulos fiscais ou se ela é acima de 4 módulos fiscais. E a segunda foi se ela está na fitofisionomia de cerrado ou de floresta. Então, tanto aqui na área de maiores ou menores que 4 módulos, quanto as maiores. Então, usando aqueles quadrinhos, aquelas leis lá que eu mencionei, as áreas menores que 4 módulos, elas podem utilizar toda a vegetação que existe dentro delas como para ser ofertada como CRA. Então, praticamente o potencial de oferta delas é de 100%. Então, tudo que tiver lá dentro é uma potencial oferta de CRA. Porém, como ela tem aquele benefício de manter tudo que ela tinha, manter só a vegetação que ela tinha em 2008, ela não tem demanda, né? Então, o potencial de demanda dele é praticamente zero. Porque se a vegetação foi suprimida antes de 2008, ele não precisa regenerar, não precisa compensar. E se ela foi suprimida depois de 2008, ele é obrigado a recompor dentro da propriedade. Então, ele não pode comprar esse CRA, ele tem que fazer a regeneração. Então, o potencial de CRA dele é inexistente. Por outro lado, nas propriedades acima de 4 modos fiscais, a gente tem que levar em consideração esses quadrinhos aqui, né? A gente tem que saber qual o ano que foi convertido essa vegetação e se ela se enquadra dentro aqui desses 80-35 ou se ela se enquadra aqui desses benefícios. Então aí a gente pegou o que é a oferta de CRA, qual que é o potencial de oferta? Aqui no cerrado, é o remanescente atual que exceda 35%. Então se está excedendo 35%, ele é um potencial de oferta. E aqui ainda no cerrado, então se o desmatamento ele foi após 2000 e exceda 65%, ou ele foi anterior a 2000 que exceda 80%, ou seja, que ele fica fora daquelas faixas. A mesma lógica é aqui para a floresta, né? Então, qual que é o potencial oferta de CRA? Se o desmate ocorreu até o ano de 2000, tudo que exceder 50% é CRA. E tem um dispositivo lá no Código Florestal que diz que mesmo que ele tenha convertido até mais, vamos supor assim, ele poderia abrir só 20, ele abriu 30, o que ficou acima de 50 ainda é possível de usar no CRA. Então, tudo que for acima de 50 nesse caso, ele é um potencial de oferta de CRA. Se não, se o desmate não aconteceu até 2000, então ele tem que ser ali o remanescente atual, que é esse de 80%. E aqui é a mesma coisa, então é o remanescente, a demanda é o remanescente inferior a 50, se não, é o que for inferior a 80. Eu tô uma água, falando bastante aqui. Então a gente chegou aqui nos resultados, né? Então os primeiros resultados é que foram localizadas aqui 1.212 propriedades cadastradas no SINCAR no município de Rondonópolis. Essas 1.212 propriedades, elas correspondem aqui a um montante de 342.550 hectares. E esse montante, ele corresponde a cerca de 70% da área total do município, que é de 483 mil. Então ele está representando bastante, está representando bem o município, com 70% de representatividade. Então você tira ali a área que foi excluída dos parques, das terras indígenas, isso aqui aumenta e da área urbana também, isso aqui aumenta um pouquinho ainda essa porcentagem. E dessas 1.212 propriedades, 405 delas elas estão inseridas na tipologia de floresta, 100% inseridas em floresta. 563 estão inseridas na tipologia de cerrado
E 244 delas, elas estão divididas, elas têm ambas as fitofisionomias. Então, essa análise ela teve que ser considerado qual que era a área do cerrado, qual que era a área da floresta. Qual que é o benefício que ele tinha na área de cerrado, qual que era o benefício que ele tinha na área de floresta, para ver o tanto que ele poderia ter de reserva, para aí sim saber o quanto que ele tem para ser ofertado de CRA ou demandado. Né? Então aqui a gente tem um mapa demonstrando aqui essas áreas que estão de azul são as maiores de 4 módulos fiscais e as amarelas com a borda vermelha são as menores que 4 módulos. Tá? Então aqui a gente tem uma comparação interessante. Porque a hora que você vê nesse gráfico aqui, ó, dessas 1.212 propriedades, 947 delas são menores que 4 módulos fiscais. Porém, essas 947, que representa aqui quase 80% das propriedades, elas representam aqui, ó, menos de 20% da área total. Então, você vê que essas 265 propriedades maiores que 4 módulos, elas estão aqui, elas têm mais de 80%, elas cobrem mais de 80% da área que foi levantada. Então, você consegue ver aqui no mapa, aqui do lado, né, onde eu estou apontando. Não sei, vocês conseguem ver meu apontador aqui? Sim. Consegue, né? Então a gente consegue ver que são grandes propriedades que possuem aqui, né? Grandes latifúndios, principalmente aqui mais para região sul aqui, são propriedades muito grandes e muitas das vezes elas têm o mesmo proprietário aqui, o mesmo grupo que opera elas. Rafael, só para aproveitar o mapa aí aberto, você teria uma razão do porquê que ali no norte do município as propriedades são menores e no sul elas são maiores? É questão do terreno, do solo? Sim, aqui para baixo, né, no sul, aqui tem muita área de agricultura, né? São áreas bem mais planas, um solo mais rico em argila, enquanto que aqui para cima, vindo para o lado aqui de Poxoréu e vindo aqui para o lado de Guiratinga também, a gente tem áreas com muito mais declive e uma grande presença de área de cascalho, né? Então, são áreas que exploram muito mais a pecuária aqui para o norte do que aqui para o sul, né? Então, acabou tendo muito essa divisão aqui. Ok. E aqui a gente tem um histórico aqui da quantidade de vegetação dentro dessas propriedades, né? Então, só mencionando duas delas aqui que tiveram mais diferença, né? A gente tem aqui, ó, essa linha verde, elas são áreas maiores que 4 módulos, essa aqui, elas têm mais que 4 módulos fiscais, e o PDF aqui é o potencial de demanda de CRA em áreas de floresta, né? Então, aqui a gente teve uma variação do ano 2000 para o ano 2008 muito grande, foi mais de 12%. Só que em termos absolutos, a gente está falando de cerca de 700 hectares. Então, são 700 hectares que foram perdidos aqui, dessa área de floresta. E aqui, por outro lado, a gente tem aqui essa área essa área cinza, que são áreas de maiores de 4 módulos fiscais, com potencial oferta encerrado, né? Então, a variação aqui foi bem menor, se eu não me engano, foi cerca de 6%, só que aqui a gente já está falando de uma área de quase 4.000 hectares que foi desmatada aqui nesse período. Então, isso aqui já são áreas que têm potencial de oferta, mas a gente perdeu cerca de 4.000 aqui desses últimos anos. Enquanto as outras, elas variaram bem menos, né? São alguns pontos percentuais, são alguns desmates mais pontuais. E aqui a gente já começa demonstrando aqui o que seria as áreas com potencial oferta de CRA, né, tanto por tamanho e por tipologia. Então a gente vê aqui, ó, que as áreas de até 4 módulos fiscais, as pequenas propriedades, você vê que o número de propriedades aqui é muito maior, tá?
Aqui tem áreas, como tem áreas que tem ambas fitofisionomias, tanto cerrado quanto floresta, às vezes ela aparece tanto aqui quanto aqui. Mas o que vale mesmo, que com certeza, é a área, porque a área não soma uma com a outra, é só o número aqui mesmo. Então a gente tem uma área da tipologia, que seria isso, é a área de cerrado em pequenas propriedades. E aqui é a área de floresta em pequenas propriedades. Então aqui a gente tem qual que é a vegetação que tem aqui nessa data de 2000 e quanto dessa vegetação que ela pode ser usada como oferta de CRA. Então, como tinha mostrado naquele quadro, 100% da vegetação aqui de pequenas propriedades pode ser utilizados como CRA, tem um potencial. Aqui, por outro lado, quando a gente está falando de propriedades de acima de 4 módulos, então a gente já tem muito menos propriedade, uma área de tipologia que também até equivalente à de cerrado e bem um pouco menor à de floresta. A quantidade de vegetação é muito maior, né? Então a gente tem aqui 3 vezes mais vegetação dentro dessas 31 propriedades do que tem nessas 585. Porém, como nessas áreas não podem ser utilizadas áreas de reserva legal, a hora que a gente faz esses descontos, né, aí foi considerado lá nos cálculos o ano de abertura, se tinha benefício, se não tinha benefício. Tirando tudo, a gente tem um potencial de oferta aqui de 5.000 hectares em cerrado, e seguindo a mesma lógica, a gente tem aqui 3.518 hectares em floresta. Então, somando todos esses valores aqui, somando cerrado com cerrado, a gente tem 10.367 hectares. Floresta aqui, com floresta, a gente tem 9.000 hectares. Então, a gente tem um potencial de oferta de reposição ambiental de mais ou menos 19.500 hectares. Então, aqui a gente tem as áreas que possuem, né, os cadastros, as propriedades que possuem o potencial de oferta. Então, essas áreas verdes claras são as menores de 4 módulos e as áreas verdes escuros são maiores que 4 módulos. E aqui é a mesma coisa, é o potencial de oferta em floresta. Então, a gente tem 510 propriedades aqui que tem áreas de floresta com potencial de ser utilizado como CRA, e a gente tem 29 aqui embaixo que são também propriedades maiores. Então, você vê que essas áreas maiores aqui, elas se repetem, né? Aqui tem área de cerrado para oferta e também tem área de floresta. Aqui, assim, também é a mesma coisa. Então, algumas propriedades, elas se repetem, mas a área não. E aqui, em compensação, a gente tem a demanda, né? O quanto que tem de demanda aqui de CRA. Então, para propriedades menores que 4 módulos, ela não possui demanda, como eu já expliquei. E aqui, acima de 4 módulos, a gente tem uma demanda aqui era menos 13.000, né? 13.464 hectares, eu deixei negativo para diferenciar mesmo. Menos 13.000 em área de cerrado e menos 248 em área de floresta, né? Então, a gente tem aqui 13.712 hectares de demanda. Então, aqui a gente tinha 19.000, e aqui a gente tem de oferta, e aqui a gente tem 13.000 de demanda. Então, teoricamente, no nosso município, apesar de já ser bem desmatado, muito bem explorado, ele ainda tem bastante oferta de CRA, justamente porque essas áreas menores que 4 módulos, elas acrescentam muito a essa oferta, né? Porque ela pode utilizar 100%. Então, aqui são as áreas que a gente tem a demanda, né? As áreas maiores de 4 módulos, que estão aqui concentradas bastante aqui na parte sul, mas tem um pouco aqui também na parte norte aqui também, de cerrado, e aqui nas áreas de floresta a gente tem bem menos propriedades e bem menos demanda. E aí a gente já tem, né? A gente já tem aqui uma sobra potencial, né? Então a gente tem aqui 5.000 hectares mais ou menos de CRA, vamos dizer assim, sobrando, né? Só que quando a gente vai fazer uma análise nas áreas de assentamento,
a gente vê que esse potencial, na verdade, ele ainda é muito maior, tá? Porque no município de Rondonópolis, a gente tem cadastrado ali no INCRA cerca de 10 assentamentos. Só que tem mais dois, que são esse Monte Azul e esse Tietê, que apesar deles não serem cadastrados no município, as áreas deles sobrepõem o município de Rondonópolis. Então eu achei até interessante considerar eles para fazer essa análise. Então aqui a gente tem uma capacidade teórica que o INCRA aqui estabeleceu, de cada assentamento, né? Então aqui a gente tem cerca de 1.010 famílias que podem ser implantadas nesses assentamentos. E aí eu considerei que cada família vai ser proprietária de um lote, né? Então seria 1.010 lotes, 1.010 propriedades. Só que registradas a gente tem 853. Tá? Então, teoricamente aqui, teoricamente pelo menos, né, porque a gente não sabe como que é a realidade mesmo lá do local, se é ocupado ou não, a gente ainda tem uma capacidade de expansão. Falando de área, nós temos aqui 27 mil hectares de assentamento, e dentro desses 27 mil hectares, a gente tem 9.660 que são de vegetação nativa preservada. Né? Então aqui está uma representação, né? Então essas áreas vermelhas são esses assentamentos, né? E essas áreas amarelas são as áreas que tem SINCAR aqui dentro. E aí eu acho interessante até já mencionar que aqui a gente tem um problema nessa parte do SINCAR dessas áreas. Eu acho que não falo, não escrevi isso, mas eu tenho um problema que essas áreas elas não têm titulação, né? Então os proprietários, as pessoas que ocupam esse local, eles não têm a matrícula, eles não têm um título de propriedade desses lotes que eles ocupam, né? Então tanto que a ocupação lá, ela tem que ser permanente, a pessoa ela tem que morar no loteamento, ou pelo menos ter alguém que more no loteamento para quando o INCRA for fazer essa regularização, ele exercer ali o direito de posse dele, né? Que ele tem a posse da área. E aí, o que acontece? Quando a gente consulta a base do INCRA, a gente não consegue achar nenhuma desses 12 assentamentos, nenhum deles tem uma certificação, tá? Nenhum deles tem o GEL lá, ou a propriedade averbada junto ao INCRA. E isso não é obrigatório, mas é um indicativo. Porém, quando a gente olha o SINCAR, de todos desses SINCARs aqui que estão demonstrados, nenhum deles está na situação de validado, todos eles estão na situação de análise. E isso indica que nenhuma dessas pessoas elas têm esse título da propriedade, porque essa é uma das primeiras exigências que a SEMA faz na hora de fazer uma validação do cadastro, que ela pede o título de posse, né? Ela pede o título de propriedade daquele imóvel que você está cadastrando. Então, por não ter nenhum validado, né, a gente vê que isso é um indicativo que realmente não existe essa titulação. Rafael, aproveitando aí seu mapa, essa linha demarcatória aí vermelha, ela significa o que mesmo que você falou? Isso aqui é o perímetro dos assentamentos registrado junto ao INCRA. Junto ao INCRA. E eles têm o SINCAR, bate com a área do INCRA? O que tem aqui no INCRA é só o perímetro total, né? Total, né? Ele não tem o loteamento certinho, o que é o lote de cada local. Esses amarelinhos pequenos são O SINCAR. o SINCAR, então tem alguns que não fizeram também, né? Isso, tem alguns que não fizeram. Aí eu tenho aqui levantado, né? Uma estimativa que, como lá no INCRA eles têm o número de famílias registradas, aí eu contabilizei o quanto de SINCAR que tem em cada um, né? Então a gente consegue ver aqui que todos eles, praticamente todos eles, a quantidade de SINCAR
é menor do que o número de famílias registradas, só que esse PA Tietê que tem um SINCARzinho a mais. Mas, de maneira geral, eles são bem abaixo do que deveria ser, né? Então, a gente está vendo aqui um registro de 853 famílias, enquanto a gente tem 268 cadastros, né? 268 SINCAR. Então, a gente está falando aí de praticamente 500 propriedades que não estão inscritas, né? Cerca de 60, quase 60% de área que não tá cadastrada. E aí aqui a gente tem também um diferencial de área, né? Então aqui a gente tem o quanto dessa área do assentamento tem SINCAR e o quanto não tem. Então aqui a gente tem 5.500 com SINCAR, 18.214 hectares sem. E aqui a gente chega também na questão da vegetação. Então dentro desse SINCAR a gente tem aqui somados cerca de 1.000 hectares. E sem o SINCAR a gente tem 8.568. Então, quer dizer que naquela análise que eu fiz, que falava que sobrava cerca de 5.000, na verdade, a gente ainda tem aqui um potencial bem maior que vai demandar da titulação dessas áreas. Então, quando essas áreas elas conseguirem, esses assentamentos, eles forem titulados, as pessoas receberem o título de posse, de propriedade, a gente vai ter um potencial de oferta muito maior, né? Tanto que tem até notícia da prefeitura aqui de Rondonópolis que está sendo feita uma parceria com o INCRA, que era para ter começado ali no ano passado, para estar titulando cerca de 500 famílias aqui no município. Tá? E aí isso era principalmente aqui no assentamento da Carimã, da Gleba do Rio Vermelho aqui e da São Francisco, que são os maiores assentamentos aqui mais conhecidos, né? E fora os outros também, cerca de mais 500, né? Então, com essa titulação, provavelmente o proprietário ele vai ter um maior incentivo para estar se cadastrando no SINCAR e também ele vai conseguir ter esse cadastro aprovado. Então, o nosso potencial de oferta aumenta muito aqui, né? E além de ter um potencial grande, em termos de quantitativo, né, a gente ainda tem um grande potencial no quesito de interesse, né? Porque como esse pequeno proprietário, às vezes ele tem uma renda mais baixa, porque ele não tem tanta área de exploração, para ele é muito interessante tá cedendo essas áreas aqui de vegetação nativa como crédito de reposição, né? De estar vendendo essa conservação para aqueles que têm demanda. Pela CRA você precisa averbar essa área, né? E para averbar você tem que ter a matrícula. Tem a matrícula. E se você não está com isso aí titulado, não tem como fazer isso. Exatamente. Então, apesar desses aqui terem esse número aqui de SINCAR, é bem provável que a validação deles não ocorra, né? Porque não tem o título. Mas, assim, de forma geral, a gente tem somando aqui cerca de 9.000 e quase 9.700 hectares de vegetação que podem ser ofertadas, né? E aqui é só um gráfico para demonstrar aqui qual que é a situação dessas áreas, né? Então a gente vê aqui essa barra azul, qual é a porcentagem da área do assentamento que tem cadastros, né? Então você vê aqui que são porcentagens e alguns deles bem baixas. Aqui nesse verde a gente está falando de porcentagem de vegetação total, né? É o quanto do assentamento que tem vegetação. Então aqui a gente tem assentamentos com cerca de 20%, outros bem mais aqui com mais de 50%, 70% no caso aqui do Monte Azul. Em compensação, a porcentagem de vegetação que está dentro desses cadastros é bem baixa, né? Então você vê aqui que a porcentagem aqui de 20, aqui tem um pouco mais, de cerca de 55. Só que você tem aqui também situações que você tem aqui a menos de, sei lá, 3% do assentamento com essa vegetação cadastrada, 1%, né? Então você vê que existe um potencial grande aqui a ser explorado, né, nesses assentamentos. E é isso, falei bastante, falei até meio rápido, porque eu estava com medo de estourar um pouco o tempo.
Não, ok, Rafael. Eu abro aí para os colegas aí, quem quiser colocar alguma pergunta, algum comentário, pode usar o chat ou pode falar. Ok, Natália está falando aí que foi muito boa, parabéns. Obrigado. Eu acho que o Moab, que está aí, está pensando aí na questão do crédito carbono, né, na valoração. Isso aí Isso, também é muito uma parecido. possibilidade, né, de além do crédito carbono, existem esses mecanismos aí de serviços ambientais e essas compensações. Uma coisa para você pensar também. Bom, Rafael, eu acho que agora o próximo passo, né, então a gente tem uma situação complexa que é um problema estrutural aí dos assentamentos, né? Exato. Eu acho que a gente poderia pensar, elaborar um checklist dos fatores, né, dos itens que seriam necessários Uhum. para o pequeno produtor estar ok para poder, em tese, participar desse mercado, né? Então, ter lá um checklist, né? Aham. Porque, e aí, a ideia inicial seria ter um projeto piloto de comercialização, mas eu acho que não vai, a gente não vai conseguir chegar nesse nível com essa situação. Mas eu acho que a gente teria um grande papel de analisar algum desses assentamentos, aí ver qual que seria o mais apto. O professor tem uma sugestão até Uhum, que eu não consegui levantar, porque eu não tenho essas informações de local e perímetro também, mas eu sei que aqui na região tem muito áreas que elas são como se fossem uns assentamentos, elas ficam como se fossem uns loteamentos, que essas áreas elas são pequenas propriedades. Deixa eu ver se ela aparece aqui nesse mapa. Aqui, mais para essa região norte mesmo. Onde você vê que aqui tem alguns locais nesses amarelinhos que são pequenas propriedades. Você vê que tem umas fazendas que são divididas assim em partes praticamente parecidas, uhum, só que elas não são as áreas de assentamento. Provavelmente são algumas fazendas que foram divididas, vendidas para várias pessoas. uhum. Que só que isso teria que fazer uma investigação, né? Isso. Mas para ver, para A campo localizar isso. mesmo. É. Isso, localizar, ver alguém que conheça realmente essas áreas e está fazendo esse contato com o pessoal da região e está buscando isso, né? Esse local para fazer esse projeto piloto. E aí seria mais uma situação, dado o prazo que a gente tem, de informar, esclarecer, né? Quase um trabalho de extensão, fazer Isso. uma ideia. Ou seja, a gente não vai regularizar essas áreas, né? Isso aí é um papel do poder público, né? Mas a gente Aham. vai indicar, ter um grupo de pequenos produtores, nesse caso aí de divisão, né, dessas áreas, né? Aham. E ter assim mostrar isso, dizer o que, que precisa ter o checklist, o que, que precisa fazer, dar o Sim. caminho, né? E É, aí ter essa possibilidade para ter alguns, se tiver conseguir ter alguns já com todo o checklist ok, aí a gente vai poder ter esse banco de dados, que aí seria a hum, terceira etapa, ter uma plataforma na internet, um site, que tem o projeto Agregar, tem essas áreas uhum, localizadas por geoprocessamento, já ter feito o checklist, dizer que elas estão aptas, e aí uhum. poder fazer a mediação, entendeu? Certo. Como se fosse uma imobiliária, assim, não vamos Sim, dizer, né? sim. Mas assim, isso, né, olhando aí para questões aí de médio prazo, né? Aham.
Mas isso a gente pode sentar e ver mais com detalhes, né? Mas eu acho que esse que é o caminho que a gente vai ter, tem que finalizar aquele artigo, Sim. né? E aí o próximo passo é pensar nesse checklist e ver onde é que a gente poderia ter essa atividade mais assim Sim. aplicada mesmo, né? De campo mesmo. Uhum. Se eu não me engano, aqui onde eu estou apontando aqui, é ali no, na região dos Três Pontes. Esse pedaço aqui, ó, parece que são áreas só de pequenas propriedades, né? Uhum. Então, talvez ali seja um local bom, que é um local perto, né? Aqui também tem para sair daqui Que do... tem um acesso mais facilitado ali, dê Que para na ir com saída, mais. isso. Na saída de Pochorel aqui também tem umas áreas que parece que são meio loteadas aqui. Isso aí é questão da gente dar Uhum. uma explorada depois. Ok. Bom, estamos meio avançados, mas eu vou passar para o Gustavo agora. Bem, o Uhum. Gustavo poderia apresentar mais os resultados lá da valoração, que o Rafael já mostrou as tabelas, já deu para entender, né? O pessoal já entendeu. Aí, como, como é que ficaria a parte da sua valoração? Ah, o Fábio tem uma pergunta aí. Isso que o Rafael falou são os assentamentos urbanos na zona rural. Muitos deles são feitos sem procurar quais são os critérios para o fracionamento rural para a dimensão de área. Aí o plano diretor, ok. Não, esse aqui que ele fala de assentamentos urbanos na zona rural, são os... Exato. Essa... Assim, Rafael, a primeira pergunta foi se eu fiz uma pergunta, depois eu fiz o apontamento quando você falou dessas áreas, esses lotes menores. É que Uhum. se para essa elaboração do seu estudo você procurou o pessoal do Poder Público Municipal para saber como é que eles estão trabalhando isso no plano diretor do município, porque lá tem essas situações. Aí, quando você falou dos apontamentos, eu lembro de ter ter ouvido sobre isso, que desses lotes urbanos, esses assentamentos urbanos na zona rural, eles não têm, muitos deles são feitos sem estar procurando ou o INCRA ou até mesmo a prefeitura para fazer esse fracionamento. Então não tem dimensão lá, entende? O Ah, sim. pessoal, tipo, eu tenho uma chácara aqui, sei lá, de 1 hectare, aí eu quero fazer 10 por 20 aqui dentro, eu consigo fazer porque eu não busco a regularização disso. Eu vou preocupar depois se tipo, vou querer alguma coisa do poder público para saber como que vai ser, qual dimensão que tem que ter, que critério que tem que ser feito. Sim, eu sei. Só que assim, o que eu quis dizer até não era nem questão mais desses loteamentos, né? Porque realmente tem muito dessas chacrinhas que tem aqui em volta, né? Que o pessoal faz. Tem ali, indo ali para o lado da Carimã, tem uns loteamentos aqui subindo para Pochorel. Mas assim, o que eu quis falar eram algumas divisões de áreas que eu não sei se elas estão regulares, por isso que teria que fazer uma investigação melhor. Mas, por exemplo, ali na comunidade do Bananal, indo ali mais para o Pochorel, ali você tem uma situação que era uma fazenda grande que foi vendida para vários proprietários. E ali na região das Três Pontes também tem uma situação que é parecida com essa. Então, eram fazendas que eram muito grandes há uns 20, 30 anos atrás e que foi vendendo, dividindo. Então teria que ver se essas assim, que são realmente propriedades agrícolas produtivas, elas estão enquadradas, elas estão regularizadas. Então, então tem que fazer essa investigação mesmo para ver se tá ou não tá, né? Que é uma investigação que eu não fiz até o momento. Que é o que eu utilizei mais a questão do INCRA e tudo, essa divisão do SINCAR. Ok. Obrigado, Fábio. Então, passando a palavra para o Gustavo. Bom, boa noite a todos. Eu vou passar os resultados gerais aqui da metodologia de valoração que a gente propôs no projeto. Eu só vou dar uma explanação geral aqui acerca da equação, já que o Rafael já apresentou a maioria dos dados, a questão do avanço do desmatamento. E através dos dados que o Rafael nos passou, através
dos dados produzidos pelo processo de georreferenciamento, que são os excedentes de área de reserva legal para a vegetação do tipo bioma, do tipo cerrado e floresta, e também a quantidade de tamanho da área de déficit, o tamanho de área demandada para compor o mínimo de reserva legal exigido por lei, para as duas tipologias de vegetação também, bioma cerrado e floresta. Eu vou desligar a câmera aqui, tá ok? E vou compartilhar a tela aqui. Você vai compartilhar, né? Isso. Vou compartilhar. Roberto. Abriu. Vocês estão vendo a tela? Tá, Abriu? só tá um pouco pequeno demais, pelo menos na minha, não Eu vou tem que ampliar. colocar no modo apresentação aqui. Ficou bom agora? Ficou. Deixa eu só passar para a parte da equação. Bom, pessoal, então a equação proposta no projeto para fazer a valoração dessas áreas de excedente levantadas pelo processo de referenciamento, pelo Rafael, foi a seguinte. A equação ela é a Vera, né, que é a valoração econômica dos recursos ambientais. A equação ela é composta pelas seguintes variáveis. A primeira variável é o volume de estoque de carbono, que é dado em tonelada por hectare. A segunda variável é o valor dos produtos madeiráveis, que é composta pelo volume de madeira, né? Que a gente conseguiu, através de literaturas, fazer o levantamento do volume de madeira em metros cúbicos por hectare para a floresta e para o cerrado, vezes o preço de comercialização da tora, que foi o elemento que a gente utilizou para fazer o levantamento desse valor de produtos madeiráveis. A gente conseguiu também, através de revisão de literatura, fazer a coleta desse valor. A terceira variável dessa equação é o custo de oportunidade. Para quem não sabe, o custo de oportunidade ele é o valor que você deixa de ganhar com a renúncia de uma opção em detrimento de outra opção. Então, no caso aqui do projeto, o dono da propriedade rural que renunciar à área para a formação de reserva legal, ele vai ter aí vai deixar de ganhar um valor. Se no caso ele fosse destinar essa área para a produção de alguma atividade agropecuária. Nós escolhemos a produção de soja, milho e bovinocultura de corte por ser as três atividades agropecuárias mais importantes aqui do estado, né? Então, o custo de oportunidade ele ficou composto da seguinte maneira: a receita da soja por hectare, mais a receita do milho por hectare, mais a receita da bovinocultura de corte por hectare. Essas três receitas foram divididas por 3 para compor a média de receita aí do hectare, né? Considerando as 3 atividades agropecuárias. Então, esse valor aí, através desse valor, nós chegamos aí ao custo de oportunidade. Conseguimos compor o custo de oportunidade. Em relação ao carbono, nós conseguimos aí um valor de 119 toneladas de carbono por hectare para a tipologia floresta. E aqui na última coluna aqui vocês podem observar aí a fonte de onde nós coletamos os dados. O preço do carbono ficou definido em $3,22 a tonelada do carbono. Esse valor ele foi transformado em real, considerando a cotação a última cotação do mês de fevereiro. Para o bioma cerrado, a tipologia de vegetação do tipo cerrado, ficou estabelecido em uma quantidade, um volume de 8,6 toneladas por hectare de carbono, né? Devido aí à menor densidade de vegetação nessa tipologia desse bioma. E o preço da tonelada de carbono foi o mesmo, foi de $3,22. Em relação aos produtos madeiráveis, para a tipologia de vegetação do tipo floresta, foi estabelecido em um volume de
490 metros cúbicos de madeira por hectare, a um preço de comercialização em relação à tora de R$ 150 o metro cúbico. Para o bioma cerrado, para a vegetação do tipo cerrado, ficou estabelecido aí, através de uma revisão de literatura, um volume em metros cúbicos de 41,88 por hectare. Também é o preço de R$ 150 o metro cúbico em relação à tora. E o custo de oportunidade ficou estabelecido da seguinte maneira. Em relação ao boi gordo, nós coletamos aí a produtividade aí por hectare ao ano do boi gordo. Ficou estabelecida aí uma média nacional de 5,1 arrobas por hectare ao ano, ao preço de R$ 298,50, né? Esse valor do preço da arroba aí, como ele varia bastante, quando a gente foi estabelecer os valores, a gente pegou o último levantamento, o último valor estabelecido, que foi em fevereiro de 2022, através do IMEA, né? Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. No tocante à soja, foi estabelecida aí uma produtividade em sacos por hectare de 60,92, em relação à safra de 2021-2022, para a região sudeste de Mato Grosso. Então, o preço médio de comercialização da saca da soja para a região sudeste do Mato Grosso ficou estabelecido em R$ 162,28, também para a safra 2021-2022. No tocante ao milho, a produção de milho, ficou estabelecida uma produtividade em sacas média por hectare de 109,16, em relação à safra de 2019-2020, para a região sudeste de Mato Grosso. E o preço mensal de comercialização da saca do milho para a região sudeste aqui também do estado ficou estabelecido em R$ 67,95 para a safra 21-22. Bom, eu vou passar esses mapas aqui, porque o Rafael já explicou cada um deles. Vamos para os resultados. Bom, em relação à floresta, depois de aplicar os resultados levantados, ficou estabelecido um valor por hectare do valor econômico do recurso ambiental de R$ 81.698, aliás, R$ 81.698,33 por hectare para o bioma floresta, considerando o levantamento aí a soma dos três valores, das três variáveis aí da equação. Então, o valor do CRA para o bioma floresta, que corresponde a um hectare, foi estabelecido em R$ 81.698,33. Já para o bioma cerrado, considerando as suas características, houve uma alteração dos valores e ficou estabelecido aí que o valor do CRA para o bioma cerrado corresponde a R$ 2.696,27. Bom, aqui o Rafael já explicou essa tabelinha para vocês, tá certo? Aqui só para dar uma relembrada. Esses dados coletados por georreferenciamento aí, né, que nos foi fornecido pelo Rafael. Bom, para o bioma cerrado nós temos uma oferta aí de potencial de CRA de 10.367 hectares e uma demanda de área de 13.464 hectares. Já para a vegetação do tipo floresta, nós temos aí uma oferta, um excedente de reserva legal de 9.103 hectares e uma demanda de 248 hectares. Então, considerando esses valores de excedente, de superávit e déficit de vegetação nativa para compor a reserva legal, aplicando-se os valores levantados com a equação de valoração ambiental proposta na pesquisa, ficou estabelecido os seguintes valores. No Cerrado, nós temos aí, em valores monetários, uma área ofertada valorada em R$ 131.622.231,09. Em uma área demandada valorada em R$ 170.942.579,28. Para o bioma floresta, nós temos aí uma área ofertada que ficou valorada num total de R$ 743.699.897,99. E uma área demandada, um déficit para compor o mínimo de reserva legal exigido por lei, valorada em R$ 20.261.185,84. Somando-se a oferta total de potencial de CRA
E a demanda total diária para compor o mínimo de reserva legal, nós temos os seguintes valores totais. Valor total de área ofertada ficou aí valorada um total de R$ 875.322.129,08. E um valor total de área demandada valorada Caiu a ligação do Gustavo. Professor, Oi, a conexão caiu em qual slide? tá naquela que você estava antes, dos 875 milhões, 191 milhões. Tá, então essa foi a última. Essa foi o último slide. Esses foram os valores Ô, Gustavo, levantados. eu Sim, estava pensando aí desde a sua qualificação ontem, sim. né? Uma coisa aí para você pensar é o seu custo de oportunidade, Uhum. porque você está considerando por hectare, né? O custo de oportunidade é o que você poderia ganhar, mas está deixando de ganhar porque você está preservando, tá? Exatamente. Aí você pega a produtividade média de soja, de milho e De boi. de boi Arroba do boi. e soma os três, né? Exato. E calcula pelo total das áreas, Sim. das áreas de excedente, né? E das áreas de excedente e das áreas de déficit. Isso. Só que aí o que eu pensei foi o seguinte, ó, o custo de oportunidade para ele existir, aquele hectare ele tem que ser apto a produzir soja, né, e por consequência ter a safrinha, ou ser apto para ter a pecuária. Se for uma área, por exemplo, esses assentamentos aí, que tem essas declividades, o terreno não é apropriado, eu acho que se você fizer, considerando essa média para todas as áreas, independente dessa característica dela, eu acredito que vai tá dando aí um desvio para mais, né? Porque, vamos dizer, pega uma área que tem muita declividade, o solo está já com muita degradação, ele não tem como, né, não tem como produzir, aí não existe custo de oportunidade porque ele não poderia produzir, né? Sim, então ele não estaria deixando de ganhar nada, né? Então, assim, eu acho que você teria que pensar como é que faria isso aí, se teria que. Que ali no sul parece que tem aquelas propriedades grandes que já são produtoras, aí ok, mas ali no norte, que são essas menores, eu tenho receio disso aí estar gerando um custo de oportunidade muito elevado, entendeu? Sim. E a outra coisa é aquela da metros cúbicos de madeira e aí você calcula um preço, né? Será que esse preço é realista para qualquer tipo de madeira nativa? Independe o tipo de Olha, madeira? eu não me atentei para essa questão, porque a literatura que eu usei para coletar os A dados, ela só se literatura refere faz à isso. toma, né? A literatura faz isso que você fez mesmo. Eles pegam ali, tem tantos metros cúbicos, quanto é que é o valor do metro cúbico de madeira média e calcula. Mas assim, né? Eu acho que você tem que dar uma analisada melhor. Uma possibilidade seria você ver aí o Rafael ajudar e ter aí um mapa de relevo e ver o que é a área com relevo muito íngreme, que não dá para agricultura, tirar fora isso aí. Que eu acho que aí vai dar uma sobrevalorizada nessas áreas. Você viu ali, deu Ok. 875 milhões, né? Quase R$ 1 bilhão.
Sim, Parece que está muito inchado esse valor, assim, olhando assim em cima desses critérios aí que eu falei. Então, uma alternativa você ok. teria uma outra forma de fazer essa média, pegando as áreas e vendo aí pelo geoprocessamento, ou até verificando se a área hoje em dia não produz, deve ter um critério, deve ter uma causa dela não produzir. Provavelmente é que ela não pode produzir, né? Então, ver se ela já produz. Então, nas áreas que já produz, você considera o custo de oportunidade. Nas áreas que não produzem, não produz, é porque não tem possibilidade, é uma forma de você excluir, né? Sim, adequar. Eu vou conversar com o Rafael, vou ver o que eu vou fazer. E aí você vai fazer a disciplina da professora Camila, ela pode também dar umas dicas aí para você nisso aí, Ok, tá ok? ok. Ok, eu abro aí para os colegas aí, alguma pergunta, comentário. Vocês observem que esses projetos do programa, vocês veem que nós não temos soluções para tudo, as soluções são criadas aí na prática, através do estudo, através das pesquisas, porque não tem esse tipo de análise que está sendo feita aí pelo Gustavo e pelo Rafael é totalmente inédito. Existem trabalhos que fazem isso, mas com outras metodologias que já foram publicados, que não tinha essas imagens que já tem hoje em dia mais atualizadas. Então, assim, é uma coisa que está agregando aí para a ciência, né? Então, um exemplo é para vocês terem uma ideia de como é que é um programa de pós-graduação estrito sensu. Quem quiser falar, está aberto aí para quem quiser. Ok, então, alguém podemos encerrar, então? Eu agradeço aí a presença de todos, uma boa noite. E não se esqueçam de se inscreverem no canal do programa. Eu já passei o link lá do YouTube, tá? Lá tem todos os seminários que o programa já fez. Uma boa noite. Boa noite, professor.